Olá, meu nome é Ricardo e esse é o canal Rick Videoaulas. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a Guerra Fria por meio dos diferentes conflitos armados e velados que protagonizaram essa guerra, que acabou por ser muito mais quente do que se imagina. Antes, entretanto, vamos a um breve resumo sobre o contexto em que esse conflito se formou, os países protagonistas e o que levou essas potências a travar um duelo tão igual por quase 60 anos. Ao final da Segunda Guerra Mundial, os ditos vencedores foram dois dos aliados, os Estados Unidos e a União Soviética. Num contexto de guerra em que ambos estavam contra o eixo formado por Hitler, Mussolini, Hirohito e companhia, houve aliança entre os países, que já haviam lutado lado a lado até certo ponto da Primeira Guerra e repetiram essa união na Segunda. Os Estados Unidos provaram, assim como na Primeira Guerra Mundial, que eram, sim, de dar medo e que se consolidariam como uma potência internacional. Já a União Soviética mostrou sua força quando, mesmo contabilizando sozinha cerca de 25 milhões de mortes, um terço do total da Segunda Guerra, pôde ser considerada vencedora. Os aliados dividiram a Alemanha entre si, por meio do Muro de Berlim. Ao final da Segunda Guerra, com uma Alemanha destruída e carente de seu Führer já morto, a parte ocidental ficou com os Estados Unidos, França e Reino Unido, capitalistas, e a parte oriental com a União Soviética, socialista. Só aí já se configuraria uma nação completamente dividida em todos os aspectos das vidas social, política e econômica. A Alemanha Ocidental acabou por se desenvolver muito mais do que a Oriental. Nota-se, pois, que mesmo os ditos aliados já estavam em lados opostos de um muro, figurativa e literalmente. Por meio das disputas por áreas de influência, propagação de seus sistemas políticos, fabricação de armas, foguetes e conflitos armados por todas as partes do mundo, tinha início a guerra entre capitalismo e socialismo, Estados Unidos e União Soviética. Tinha início a Guerra Fria. Se você quiser saber mais sobre o que veio antes da Guerra Fria, a Segunda Guerra Mundial, tem 2 vídeos completinhos sobre o tema aqui no canal. A playlist com os 2 vídeos está passando no card aqui em cima. Recomendo para você que não assistiu ainda, clique, assista e depois volte aqui para ver como foi a continuação daquela história agora na Guerra Fria. Aproveito e peço para que você se inscreva no canal e deixe o like no vídeo para que mais pessoas possam aprender sobre a Guerra Fria, sobre a Segunda Guerra e tantas outras coisas. Se gostou do vídeo, comente alguma coisa, ativa o sininho para receber notificação quando sair vídeo novo, que para quem não sabe é todo domingo às 18 horas, e compartilhe com aquele seu amigo que está estudando para a escola, para o Enem ou que só gosta muito de história. E também siga a Rick Videoaulas no Instagram. Também revendo esse vídeo, os anteriores, eu percebi que talvez eles estejam um pouco sérios demais, maçantes, pesados talvez, não sei. Poderia ser algo mais leve, com mais brincadeiras, o que talvez tornasse tudo talvez até um pouco mais didático. Por isso eu faço a pergunta para vocês, eu mantenho do jeito que tá, eu mudo, eu faço um teste de um jeito diferente, eu deixo essa questão para vocês me responderem. A princípio eu colocarei um card aqui em cima com enquete, mas o YouTube tem removido essa opção. Então, quem quiser dar um feedback para mim, pode usar o link que está na descrição e no primeiro comentário do vídeo. Vai te levar para uma votação. Lá é só clicar no que você prefere que eu acato a sua sugestão. Muito obrigado, e agora vamos parar de enrolação e falar do que interessa, os conflitos da Guerra Fria. Com a Europa dividida no pós-guerra mundial, os Estados Unidos criaram a doutrina Truman, referente ao presidente Harry S. Truman, que se baseava em empréstimos e investimentos para os países, especialmente os europeus capitalistas, em reconstrução, que foram auxiliados pelo chamado Plano Marshall. Este visava conter o avanço do socialismo pelo mundo. A URSS, por sua vez, criou o Plano Molotov, que cumpria a mesma função de auxílio aos países em reconstrução na Europa pós-guerra, neste caso os orientais, e visava ser um reflexo, uma resposta ao Plano Marshall. O Plano Molotov, entretanto, tinha suas contradições, uma vez que, se por um lado a União Soviética auxiliava os países da Europa Oriental para conseguir áreas de influência, por outro, cobrava dos antigos países do eixo ajuda na reparação de seu próprio território. A corrida armamentista.
A corrida armamentista foi um duelo entre Estados Unidos e União Soviética, no qual os dois produziam armas. Ao início da Guerra Fria, os Estados Unidos já possuíam algumas armas nucleares. A URSS foi atrás e até mesmo ultrapassou esse número dos americanos por um tempo. O propósito de toda essa corrida armamentista era simplesmente ter um arsenal maior para assim possuir mais influência global, que era o que ambos queriam desde o início da guerra. O impacto causado foi que os dois países ficaram com um enorme arsenal nuclear e, por causa disso, conseguiram fazer diversas ameaças um para o outro sem, na verdade, jogar bombas diretamente. Por isso o termo Guerra Fria. Era uma troca de ameaças e respostas na mesma medida, a fim de introduzir o seu sistema político nas chamadas áreas de influência e instituí-lo como o melhor, fosse ele o capitalismo, Estados Unidos, ou o socialismo, União Soviética. Hoje em dia, comparando os arsenais que se tem conhecimento, já que há muitas bases, armas, planos e construções ocultas pelos governos, a União Soviética, hoje reduzida à Rússia, continua tendo um grande poderio, porém nada próximo do que conseguiram os americanos. A corrida aeroespacial. A corrida aeroespacial foi basicamente uma disputa pelo controle do espaço com o propósito de atingir superioridade tecnológica, estratégica e ideológica, além de ser necessário para a segurança nacional. Essa corrida se iniciou quando a União Soviética mandou um satélite para o espaço e posteriormente o primeiro animal. Como grande marco soviético na corrida espacial, mandaram o homem, Yuri Gagarin, à órbita da Terra. Como tudo na Guerra Fria, quem fazia uma coisa, ainda mais uma coisa tão nova, não ficava sem resposta. Vendo as conquistas soviéticas, os estadunidenses buscaram por um jeito de ultrapassá-los. Com isso, começou o projeto Apollo para levar o homem à Lua. Após alguns fracassos, como o Apollo 13, a Apollo 11, em 1969, enviou os primeiros seres humanos à Lua. Michael Collins, Buzz Aldrin e Neil Armstrong foram os astronautas tripulantes levados ao satélite natural da Terra, na viagem que fez dos Estados Unidos a maior potência aeroespacial do mundo. A Guerra das Coreias. A Guerra das Coreias foi um conflito que ocorreu de 1950 até 1953, entre as recém-formadas e divididas Coreia do Norte e Coreia do Sul. Essa divisão foi imposta por Estados Unidos e União Soviética no famoso Paralelo 38, ao final da Segunda Guerra Mundial. Aí se tem, mais uma vez, a prova de um mundo bipolar, onde tudo era determinado pelas duas potências. A exemplo do que se dava na Guerra do Vietnã, que veremos daqui a pouco, o Norte era adepto de ideias socialistas, soviéticas, e o Sul de ideias capitalistas, estadunidenses, além de perseguir quem pregava o comunismo em seu território. A Coreia do Norte já manifestava o interesse de invadir o Sul e promover a reunificação das colônias sob o regime único e comunista do líder Kim Il-sung, avô do atual ditador norte-coreano Kim Jong-un. O conflito se iniciou, de fato, quando o Paralelo 38 foi ultrapassado pelos norte-coreanos, que, com o auxílio dos soviéticos, os soviéticos temiam a aproximação da China e, por isso, auxiliaram os norte-coreanos em 27 de junho de 1950, com fornecimento de mantimentos e armas. A partir dessa invasão, pode-se dividir a guerra em 3 fases. A primeira, de junho a setembro de 1950, teve ampla vantagem para as tropas norte-coreanas, que dominaram grande parte da península. As tropas sul-coreanas se isolaram no perímetro de Pusan. E foi aí que, com o aval da ONU, os Estados Unidos auxiliaram os sul-coreanos, que tiveram vantagem na segunda fase, defendendo o perímetro de Pusan entre setembro e outubro de 1950, encurralando os exércitos norte-coreanos para trás do Paralelo 38. Vendo o auxílio estadunidense ao sul, o norte recuou e contou com a ajuda chinesa. A China interferiu no conflito, pois temia a invasão dos Estados Unidos em seu território. Perceba o quanto a Guerra Fria foi movida 100% a interesses de todos os lados. Por fim, a terceira fase, que durou de outubro de 1950 até 1953. Com um número de forças mais igual para cada lado, o confronto ficou mais equilibrado e, até por isso, mais longevo. O cenário manteve-se indefinido até que, tendo em vista o número de fatalidades, que foi em torno de 2,5 milhões, a trégua em Panmunjom foi assinada em 27 de julho de 1953. Nunca houve um acordo de paz oficial entre os lados, que seguem com rixas e tensões quase 70 anos depois, mesmo após o fim da Guerra Fria. Divididos, cada um com seu sistema.
A crise dos mísseis em Cuba. A crise dos mísseis em Cuba foi um impasse entre Estados Unidos e União Soviética, que durou 13 dias em outubro de 1962 por conta de mísseis nucleares soviéticos instalados na ilha caribenha e descobertos pelos estadunidenses. No início dos anos 60, John F. Kennedy e Nikita Khrushchev já estavam em queda de braço pelo poderio tecnológico militar e atômico. Em 1959, se iniciava em Cuba a Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro e Che Guevara. Eles depuseram o então presidente e, em 1961, anunciaram seu apoio ao comunismo internacional. Isso, obviamente, agradou os soviéticos, socialistas e que viam em Cuba não só um ponto de controle e influência, como também estratégico para o posicionamento de mísseis virados para o território dos Estados Unidos. A União Soviética passou a ter uma relação com o governo cubano em que a ilha era financeiramente dependente. Kennedy alertou a população sobre os mísseis que estavam apenas a 140 quilômetros de solo americano e também de um bloqueio naval para Cuba. Em meio a negociações pela retirada dos mísseis por parte da URSS, um navio espião dos Estados Unidos foi atacado pelas forças cubanas. Aquele ponto, 27 de outubro, o chamado Sábado Negro, foi com certeza o momento mais tenso de toda a Guerra Fria. Apesar de os países não terem chegado às vias de fato, o mundo estava à beira de um apocalipse nuclear. Em negociação secreta, no dia 28, Estados Unidos e União Soviética fizeram uma troca, se assim se pode dizer. Os soviéticos retirariam seus mísseis de Cuba em troca do compromisso dos Estados Unidos de não atacar a ilha centro-americana e de retirar seus mísseis da Turquia, que também era um ponto estratégico assim como Cuba, mas no leste europeu. Apesar do acordo, a Guerra Fria estava longe de acabar. Os soviéticos, vendo sua falha em posicionar mísseis contra os estadunidenses na América, investiram para poder fazer isso diretamente da Europa. A Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã foi um conflito armado entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, que durou de 1959 a 1975, que foi considerado extremamente ideológico por conta da influência soviética no Vietnã do Norte e dos Estados Unidos no Vietnã do Sul, assim como se deu nas Coreias. Esta guerra vitimou cerca de 2 milhões de pessoas. Sendo fruto de outra guerra, a Guerra da Indochina, as tensões entre Norte e Sul já eram grandes por pelo menos 13 anos antes do início da Guerra do Vietnã. Ao fim da Guerra da Indochina, o território vietnamita, que era colônia francesa, conseguiu independência, sendo então dividido em Norte, ideias socialistas, e Sul, capitalistas. A intensificação dos conflitos se deu quando grupos de guerrilha do Norte se infiltraram no Sul. A partir do incidente do Golfo de Tonkin, em que o USS Maddox, navio estadunidense, foi supostamente atacado por torpedos do Vietnã do Norte, os Estados Unidos entraram de vez na guerra. De início, eles apenas davam conselhos e armas militares aos exércitos do Sul. Vendo a incapacidade do Sul em combater o Norte, Lyndon Johnson, presidente dos Estados Unidos após o assassinato de Kennedy, agiu com mais veemência. Essa foto que você está vendo é uma foto icônica de crianças e jovens civis do Vietnã do Norte que foram atacados por bombardeios de napalm, substância feita à base de gasolina gelificada e extremamente inflamável. O ataque teria sido um engano dos sul-vietnamitas. A menina, censurada à esquerda, teria gritado muito quente", enquanto corria. Lyndon Johnson, em uma de suas medidas, fez com que os Estados Unidos começassem a usar napalm e outras armas químicas contra civis norte-vietnamitas que se viam sem áreas de esconderijo. Muitos civis eram envenenados ou drogados. Já no governo de Richard Nixon, os Estados Unidos sofriam pressão popular por conta dessas ações. O cessar-fogo foi incentivado e, em 27 de janeiro de 1973, Nixon retirou suas tropas da guerra. Em junho do mesmo ano, foi aprovada uma emenda pelo Senado proibindo a intervenção americana na guerra. Sem o apoio dos Estados Unidos, o governo sul-vietnamita acabou sendo derrotado e perdendo a guerra para os socialistas do Norte, que, após a guerra, finalizada em 1975, unificaram os dois Vietnãs em um só, instaurado por um regime comunista que persiste até hoje. Se você está sentindo falta da Guerra do Afeganistão, fique tranquilo que haverá um vídeo especial só para falar dela.
Afinal, o Afeganistão está em guerra até hoje e aquela guerra, que durou de 1979 até 89, levou, entre outras coisas, ao fim da União Soviética e ao ataque às Torres Gêmeas, em 1991 e 2001, respectivamente. Fique no aguardo. Muitas dessas guerras foram geradas pela criação da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, capitalista de 1949, que perdura até hoje, e do Pacto de Varsóvia, 1955, socialista, que consistiam em uniões de países durante a Guerra Fria. Se um desses países fosse atacado pelo adversário, os outros membros do grupo teriam que contra-atacar imediatamente. Isso é mais um exemplo da ação e reação na mesma medida, característica da Guerra Fria. Todos os conflitos se deram devido ao conflito maior, Estados Unidos e União Soviética. Cada um deles querendo implantar seu sistema político como dominante e, acima de tudo, impedir que o sistema rival se sobressaísse. Por isso, as disputas por áreas de influência. O pós-Guerra Fria pode ser visto como uma vitória do capitalismo e dos Estados Unidos sobre o socialismo soviético. A URSS dissolveu-se em 15 países e o mundo, bipolar durante a Guerra Fria, passou a ser multipolar com o fim dela. Antes de finalizarmos, queria recomendar o canal do meu amigo, o Brunão, também de videoaulas. Ele está começando agora no YouTube também e vai fazer um estilo um pouco diferente do meu. No primeiro vídeo, ele fez um resumão de tudo o que aconteceu no planeta de 1914 a 45. No próximo vídeo, ele vai até 2020. O link para o canal dele está aqui no canal, na descrição e no primeiro comentário do vídeo. Depois desse aqui, vai lá, se inscreve e dá o like para ajudar meu parceiro. Valeu! Por fim, ao analisarmos a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria e os conflitos decorrentes delas, percebemos o quanto o mundo é movido completamente a interesses. Isso já não é de hoje. São incontáveis as histórias de traição, alianças, disputas, mudanças de lado, apoios, tréguas, acordos, presentes em conflitos desde que o ser humano surgiu no planeta Terra. A Guerra Fria pode ter sido fria para os Estados Unidos e a União Soviética, muito mais doce para os Estados Unidos e amarga para a União Soviética, mas fria, ao seu fim. Mas foi quente, incendiária, devastadora em países que se viam como peças de tabuleiro na fria batalha travada pelos capitalistas e socialistas. Foram milhões de mortos, ao menos 4 milhões desses 3 conflitos em questão. E houve muitos conflitos mais, na Guerra Maior que de morno nada teve, e com mortos massacrou os menores, meros peões dos maiorais. Muito obrigado por assistir.